Começava por perguntar, indo ao título do painel, se vou começar pelo José Carlos Lourenço, que é um grupo tem imprensa, tem também rádio. Se as oportunidades no digital são realmente para todos, e se o vosso principal inimigo é o Google e o Facebook, e qual é o peso da publicidade digital na publicidade do grupo? São muitas perguntas ao mesmo tempo, não é? Muito boa tarde, obrigado pelo convite para podermos partilhar aqui algumas ideias. Eu não sei se o digital é para todos. Eu acho que todos os que querem estar no negócio devem aproveitar o digital da melhor forma possível. No nosso caso em particular temos tentado fazê-lo. Eu diria que a questão do digital veio acelerar a transformação do nosso negócio, sendo que muitas vezes se generaliza falando de mídia tradicional e depois há realidades muito distintas. E agora se falava, por exemplo, de uma resiliência muito interessante que o meio rádio foi tendo e de alguma transformação, ao contrário, por exemplo, da imprensa, que viveu baseado num modelo de negócio em que uma parte significativa era a venda de conteúdos, a rádio sempre esteve o seu modelo de negócio assente em conteúdos gratuitos. Portanto, essa parte do impacto, por exemplo, não terá sido recebida da mesma forma. No caso da Global Media, no conjunto das nossas marcas de informação, eu acho que a melhor novidade, e confesso que me apercebi dela agora mais recentemente, foi, ao contrário do que fizemos em final de 2014 e início de 2015, onde definimos prioridades muito fortes para a área do digital, que nos levaram a fazer um crescimento muito significativo e a ter a posição muito interessante de que dispomos atualmente no contexto dos publishers portugueses. De algum tempo esta parte deixámos de falar de estratégia digital e passámos a falar de estratégia do negócio, o que significa que, de uma forma está incluído, não é? Muito natural, o digital tem o seu lugar. Em algumas das nossas marcas, nomeadamente aquelas que lançámos nos últimos tempos, é o eixo fundamental do seu desenvolvimento. E isso é uma evolução que nos satisfaz muito. De resto, no contexto do desenvolvimento do nosso negócio, o digital é uma das alavancas do desenvolvimento do negócio. Quanto é que falam? No caso da publicidade, que é o que temos estado aqui a discutir, este ano, 2017, estará substancialmente acima de 20%. E, portanto, estamos a fazer uma trajetória também muito interessante a esse respeito. Mas eu queria dizer que o digital para nós, e até para cada um estar focado onde consegue acrescentar mais valor, a nossa perspectiva é que existem muitos negócios, mas temos a consciência que em alguns não somos tão competitivos e onde estamos cada vez mais focados, temos a convicção profunda, e os resultados depois vão confirmando essa convicção, de que conseguimos fazer melhor do que outros e conseguimos acrescentar verdadeiramente valor. O digital, na perspectiva que eu estava a comentar, é uma parte muito significativa do nosso percurso, mas muitas vezes não aparece isolado. Estamos aqui num evento da meios e publicidade e, portanto, haver notícias é interessante. Nós, no curso desta semana, vamos comunicar o reforço do nosso portfólio de marcas para mais 2 marcas de informação. E essas marcas de informação... Como? Então, 2 marcas de informação. Levantando o véu, não há nada de muito especial. Portanto, as marcas são muito interessantes para nós, mas a informação pode ser antecipada sem nenhuma dificuldade. Portanto, decorre do acordo que nós fizemos há uns meses atrás, na altura com a Rodeio, agora parte da Hearst, para o lançamento da Men's Health em Portugal, e vamos lançar a Women's Health e a Runners. Essas 2 marcas... Curiosamente, a Women's Health foi considerada em Men's Health pela AdAge, no ranking das publicações mais interessantes do ano, uma das 10 publicações que se soube reinventar e aportar mais valor à publicação, não é? E queremos aprofundar esse caminho e, portanto, essas marcas, por exemplo, se estivéssemos a contextualizar ou analisar um business case exclusivamente com as suas plataformas originais, que quando foram lançadas em papel,
A Women's Health terá uma revista trimestral, também continuamos a editar papel e a lançar novos projetos que contêm papel, mas a parte mais significativa, onde nós acreditamos que conseguimos criar mais valor em torno da marca, é naturalmente nas plataformas digitais e na dinâmica de eventos que lhes estão associadas. Amanhã mesmo, por exemplo, vamos, numa conferência de imprensa, anunciar aquele que é provavelmente o projeto mais ambicioso que lançámos nos últimos anos. É um projeto que tem pretensões, inclusive, internacionais. A plataforma fundamental é a plataforma que normalmente designamos de live media, portanto é um enorme evento, mas onde as ferramentas digitais e tudo aquilo que vamos fazer à volta, do ponto de vista digital, será absolutamente decisivo para conseguirmos chegar aos resultados que nos propomos. Portanto, aquilo que eu gostava de dizer é que... Com a EDP e com a Volkswagen. Como? A EDP, com a EDP e a Volkswagen, é isso? Recebi o convite para a conferência de imprensa. O evento chama-se Lisbon Mobi Summit. É uma plataforma de produção de conteúdos muito focada nos aspectos da mobilidade, nos seus aspectos mais latos. Também vamos falar de carros elétricos, mas isso é uma pequena coisa do que vamos falar. Vamos falar sobretudo do impacto que todos estes conceitos têm na vida das pessoas, que em última análise é o resultado final para o qual vão contribuir muitos dos aspectos que vão ser debatidos nesse evento. E, portanto, aquilo que eu diria é que no caminho que temos, na trajetória que temos vindo a fazer, o digital é uma coisa um pouco mais complexa do que apenas estas discussões se o Google e o Facebook são ou não são nossos inimigos. Nós temos São ou não? Para responder só assim nós não temos inimigos, esses termos eu acho que devem ser usados no seu real sentido e, portanto, inimigos, haveria aqui algo diferente, por exemplo, do que vai acontecer também amanhã de manhã, essa não posso revelar na totalidade, mas vai demonstrar que a nossa relação com as plataformas não é de todo de inimigos. Temos que, nos sítios certos e na maior parte das vezes, em conjugação com os nossos parceiros da área de publishing, dos meios, fazer valer os nossos pontos de vista. Mercados onde atuam o Google e o Facebook não são mercados normais. Há uma distorção de mercado violentíssima, que todas as normais regras de bom funcionamento dos mercados implicam que hajam condições que reponham, na medida do possível, esse tipo de condições. Temos que atuar de maneira a que a boa vontade foi demonstrada no primeiro painel, em que as agências falavam sobre quase cumprindo uma missão de responsabilidade social de recomendarem aos seus clientes para fazerem projetos com os mídias tradicionais. Temos que ser consequentes e dar ainda mais boas razões para que essa recomendação seja feita e, portanto, as coisas possam fluir com naturalidade. Disputamos, em última análise, os euros que existem no mercado e, portanto, são concorrentes fortíssimos, com armas desproporcionadas para a nossa dimensão, para a dimensão dos meios de mercados como os Estados Unidos ou do Reino Unido, não é? Portanto, mas não somos inimigos, não é? Não somos inimigos, e, portanto, e se houver áreas de atuação em que possamos colaboraremos como temos vindo de resto a fazer, tanto com o Google como com o Facebook. Okay. Mas distinguimos aquilo que são as áreas de concorrência e aquilo que são as áreas de colaboração sem nenhum tipo de problema. Ok. Zé Luís, quanto é que vale o digital nas vossas receitas de publicidade? Esta questão também do Google e do Facebook. E até que ponto é que no caso da rádio, até mais do que da imprensa, julgo, o digital não tem ajudado no sentido em que ouvimos rádio também no computador, também no telemóvel? Uhum. Isto porque a rádio está em contraciclo, como também dissemos no painel anterior, não é? Com os meios, com a imprensa e com a televisão free-to-air, não é? No investimento publicitário. Certo. Eu começo por agradecer também o convite para aqui estar, à Carla e ao Mais e Publicidade, e talvez comece até para se perceber melhor o que vou dizer sobre o digital com uma pequeníssima história. Eu cheguei na última noite de avião e andei a sobrevoar os céus de Lisboa, dizendo-nos que íamos aterrar em Lisboa por volta das 1h e pouco da manhã,
e de repente só tivemos uma informação no ar em que nos diziam que afinal já íamos a caminho de Málaga, e quando chegámos a Málaga estivemos lá cerca de 3 horas e durante 2 horas e meia não nos deram nenhuma informação, mas eu tinha o Flight Radar, eu e mais uma série de outras pessoas, e o Flight Radar, essa aplicação digital, deu-nos muito mais informação do que a companhia aérea nos deu naquele momento. Portanto, eu sou claramente adepto digital e, portanto, que não haja nenhuma dúvida sobre isso. O digital é muito importante. Por outro lado, venho da rádio. Estou na rádio há anos suficientes para saber que a rádio é extraordinariamente compaginável com qualquer comportamento digital, não só do ponto de vista da escuta, porque a rádio não tem uma crise de plataforma. O FM é saudável na rádio, ao mesmo tempo a rádio percorre com facilidade todas as plataformas, é escutável, acessível e pode ser impactada e impactar nas diferentes plataformas e sabe-se combinar de uma forma especialmente criativa, penso eu, com esse meio. Nós temos, a nível do jornalismo digital, nós, Grupo Renascença Multimédia, imensos prémios no jornalismo digital que temos recebido ao longo dos últimos anos. Não é uma coisa só de ontem ou de anteontem, ao longo dos últimos anos. Temos web rádios, temos agora uma web rádio giríssima de Natal, com música de Natal, que aconselho toda a gente a ouvir, com músicas fantásticas. Portanto, há uma ligação cada vez mais importante ao digital. E eu também acho, como o José Carlos Lourenço dizia muito bem, não há estratégia digital, há estratégia que integra estas diferentes plataformas. Em todo o caso, e por outro lado, do ponto de vista do investimento, também adianto que o essencial da rádio é ter sabido manter uma vocação que se dizia que iria desaparecer ao longo dos anos, dos diferentes evoluções da comunicação, e que não desapareceu. Ia desaparecer com a televisão, manteve uma vocação complementar a diferentes níveis, designadamente do ponto de vista do investimento comercial. Dizia-se que podia ser, digamos, implodida do ponto de vista do investimento pelo digital, manteve também essa vocação complementar. E é uma ferramenta extraordinariamente interessante, penso eu, puxando a brasa também, obviamente, à minha sardinha, que é a rádio, para comunicar com clientes, com o público e fazê-lo de uma forma criativa. Também o facto de termos um mercado mais pequeno leva-nos a ser especialmente inovadores, penso eu. Dentro e fora da antena, certo? Dentro e fora da antena e cada vez mais o fora da antena é muito importante, mas também na perspectiva do cruzamento. Tal como cruzamos o digital com as plataformas clássicas e com o FM, também cruzar o fora da antena com aquilo que se passa em antena. Agora, dito isto, é evidente que para todos nós, seguramente ninguém tem dúvida que o digital muda a sociedade, transforma a sociedade a todos os níveis, com a inteligência artificial, as novas plataformas, ninguém tem dúvidas disso. Mas também é importante pensar que a sociedade também pode, de alguma forma, condicionar o digital. E pode também modelar alguma evolução digital. O digital é feito para as pessoas e não podem ser as pessoas feitas à medida do digital. E por isso temos que encontrar, do ponto de vista até dos nossos negócios média, uma plataforma e uma equação que seja, de facto, satisfatória para a sociedade. Porquê é que eu digo isto? Porque, me parece, respondendo à questão se as oportunidades do digital são para todos... E já agora, quanto é que representa a faturação digital? Para não à volta dos 15%, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, depende um bocadinho dos anos, uma média e por aí. Agora, do ponto de vista das oportunidades, penso que é muito importante que termos a noção de que se os média virem a sua atividade completamente, até pela questão económica, pulverizada e impactada de uma forma negativa por parte, sobretudo, das grandes plataformas, Google e Facebook. Se tivermos uma sociedade menos escrutinada, uma sociedade com menos capacidade de avaliação daquilo que se passa através de um jornalismo profissionalizado, porque não é média quem quer. Quer dizer, o digital dá-nos esta espécie de vertigem, deste frisson democrático de que afinal agora todos podemos ser média. Temos um telemóvel, temos um computador, todos somos média. E isso de facto não é verdade. Aquilo que é a atividade profissional dos média, designadamente a nível jornalístico, mas também na comunicação do entretenimento, implica um conjunto de regras, um conjunto de atividades, um conjunto de cuidados e de rigor profissional, deontológico,
que de facto só uma organização dotada desses meios e orientada para a verdade, para o esclarecimento, para a procura de chaves de leitura sobre a evolução da sociedade para a opinião pública é que pode efetivamente ser média naquilo que respeita também à atividade jornalística. E, portanto, não é média quem quer, é média quem se organiza para ser verdadeiramente média e com um conjunto de regras que depois vão desaguar no debate muito em voga neste momento das fake news. As fake news, a certa altura, quando falamos das fake news nas plataformas digitais, falamos quase, é muito difícil impedi-las à partida, ao passo que nos média há um cuidado inicial para combater aquilo que é falso e procurar precisamente a verdade, com o rigor e com os cuidados deontológicos, mas há, por outro lado, vêm agora os ditos algoritmos, que podem combater as fake news, mas também há algoritmos para favorecer e provocar as fake news. E, portanto, há uma guerra de algoritmos. Do ponto de vista dos média, a questão põe-se, de facto, de uma outra maneira. E acho, por outro lado, que para além de ser absolutamente cada vez mais importante no mundo digital o jornalismo e a comunicação jornalística de qualidade, também é muito importante que as marcas não se distraiam com o digital. Ou seja, quer dizer com isto, é que o problema, nós não temos só um desafio do digital para os média, temos um desafio digital também para as marcas. Porquê? Porque as grandes plataformas que querem ficar, por um lado, com a capacidade de serem predominantes ou hegemónicas na comunicação das notícias, é muito hoje em dia vulgar a um leitor ou um consumidor de informação menos avisado perguntarmos onde é que ouviu aquela notícia, e é vulgar dizer que viu no Facebook. Sim. Mas também vamos ter Google Cars, também vamos ter Apple Cars, também vamos ter a Amazon cada vez mais central no plano do retalho a nível mundial. E, portanto, o papel das marcas também, não é só o dos média, mas também o papel de algumas marcas, das marcas de sucesso, também de alguma forma é impactado por aquilo que é a evolução digital. E por isso, quer as marcas, quer os média, têm desafios digitais. Eu não gosto de falar de problemas, mas são desafios importantes e que implicam, podemos falar talvez disso um pouco depois, alguma colaboração diferente. Nós com o Nónio nos média já temos um bom exemplo daquilo que se pode fazer, mas pode haver outras áreas em que os média em conjunto possam criar outro tipo de sinergias relativamente ao digital, e também o mesmo se pode passar até na relação com as próprias marcas, que eu também acho isso muito importante. Okay. Gonçalo, e para as televisões, para uma televisão nacional aberta, também tem cabo? Está sozinho, portanto posso dizer o que quiser. Exatamente. Sim. Se virmos sempre dos vídeos mais vistos do YouTube, vários são da RTP, com o Salvador, com o America First, Portugal Second, do 5 para a meia-noite, não é? Como é que se gera esta relação com os players internacionais, com disponibilizar conteúdos primeiro, ou seja, com muitos dos vossos conteúdos não serem barrados, como acontece às vezes com outras televisões no YouTube, por exemplo, séries que ficam primeiro disponíveis digitalmente e depois em antena, e o modelo de negócio no meio disto tudo. E o modelo de negócio. Já tenho o maior gosto de estar aqui nesta conversas do Meios e Publicidade e de rever alguns amigos antigos de agências e de publicidade. Eu acho que as pessoas costumam endereçar o tema em função de o que é que as televisões devem fazer face ao Facebook e ao Google. Eu acho que o movimento tem que ser o que é que nós devemos fazer face ao consumidor. Certo. E o tema de partida é que o consumo não linear está a crescer e vai continuar a crescer. E esse é que é o ponto de partida. E nós temos que ir atrás do não linear. A France Televisão publicou há pouco tempo um estudo. A primeira OTT lançada em Portugal foi vossa, não é? Já agora, é um caso interessante porque nós temos 3 televisões em aberto e só há 2 televisões com iPlayer, que é um bocadinho surpreendente, não é? Ou seja, o mercado já devia ter 3, não é? Mas antes disso, a France Televisão publicou um estudo há pouco tempo sobre o tema do não linear, o shifting, em francês é o rattrapage. E os dados sobre consumo
por um lado eram um bocadinho baixos, surpreendentemente, que era cerca de 45% das pessoas vê o não linear, mas a segunda derivada era fortíssima e dramática, que é cerca de quem vai para o não linear, 80% a 90% do seu consumo de televisão é só no não linear. Ou seja, é como algumas substâncias tóxicas, que as pessoas quando entram, depois ficam mesmo lá. Eu acho São que as novas gerações, provavelmente. esse é que é o ponto de partida para as televisões e não podemos ficar parados disto. Já agora, nós na RTP, e isto não tem a ver só com o digital, tem a ver, por exemplo, com a aposta nas séries, um bocadinho de publicidade que nós fazemos, que é, nós fazemos uma aposta, que é o consumidor português está cada vez mais parecido com o consumidor internacional. Portanto, já não vemos o português com uma decalagem muito significativa. Por isso é que estamos a apostar em séries, porque se as séries são relevantes em todo o mundo, o consumidor português há de querer também isso. Depois, em todos os segmentos, e todos os indicadores mostram que o digital, o não linear, os segmentos mais velhos também pretendem, não são os jovens, e portanto as televisões têm que responder mesmo a isto, e não é por causa da concorrência, é porque o público está lá. E portanto as televisões vão ter que se reinventar no sentido de produzir conteúdos que sejam distintivos, por isso é que eu acho que a marca dos conteúdos em si, dos produtos, vai ser cada vez mais relevante e temos é que ser eficazes em colocá-los nas várias plataformas. Acho que é interessante para uma empresa como a RTP, que é um incumbente, que tem 60 anos, que é histórico e que portanto precisa de uma cultura de startup e precisa disto, portanto acho que é interessante do ponto de vista cultural, para as equipas da RTP. Acho que a RTP mesmo assim tem aproveitado bem isto, ou seja, nós temos, como dizia a Carla, temos um dos iPlayers e até o inicial, eu estou muito à vontade porque até foi criado pela RTP na altura num interregno em que eu não lá estive por acaso e portanto estou muito à vontade em relação a isso. O RTP Play, que é um grande produto, foi criado noutra altura, mas para além disso a RTP tem lançado newsletters que as outras televisões não têm, tem uma aplicação de notícias que eu acho que é a melhor aplicação do mercado e portanto tem feito bastantes coisas e dou só um ou dois exemplos de o projeto que nós lançamos, não, o projeto hoje em dia já é uma realidade, que é os arquivos históricos online, é um grande benefício que nós só podemos, digamos, desfrutar porque existe o digital, portanto o digital também é uma grande oportunidade para nós. Nós lançámos em março, nós no verão já tínhamos tido 500 mil utilizadores únicos, hoje antes de vir para aqui, já estamos com 780 mil utilizadores únicos, ou seja, só por haver digital é que nós temos a capacidade, no fundo, de colocar o nosso património, disponibilizar, e o que tem acontecido interessante é nós disponibilizamos e agora são as pessoas, são as instituições, são as marcas que utilizam os nossos conteúdos. Mas, Gonçalo, isto, o fundo, julgo que 50% até foram fundos europeus, o investimento no 2 milhões e qualquer coisa, metade de fundos europeus, julgo. Em termos de modelo de negócio, vocês... Serviço público, não é? Portanto... Eu já vou ao modelo de negócio. Então, duas coisas. Em relação ao modelo de negócio do digital no geral e para a RTP. O drama do digital não é as oportunidades que dá às pessoas, ao consumidor, que são fantásticas, não é o que coloca de dificuldade às televisões, aos produtores de conteúdos, porque hoje em dia já chegamos a mais gente. O tema é que destruiu modelos de negócio e não construiu novos, sólidos. Portanto, certo. Esse é um drama. A RTP, a nossa postura tem sido de pôr o pé no acelerador em termos de acesso. Ou seja, nós queremos que as pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos e difundi-los e não estamos a pôr muito o pé no acelerador em termos de monetizar. As nossas receitas do digital, eu julgo que é um bocadinho como o mercado todo, ou seja, são as que mais crescem dentro do nosso universo, mas mesmo assim são muito pequenas. Não perguntei quanto são, julgo que numa televisão são necessariamente residuais. É um tema mais de mostrar que nós temos o produto, mostrar que nós temos o inventário e levá-lo a muita gente. Já agora, para nós também é muito importante o tema do digital porque nós temos que cobrir os portugueses que vivem em Portugal e os portugueses que estão fora e é uma maneira brutal, fortíssima de chegarmos aos portugueses que estão fora. 35% a 40% dos acessos aos sites da RTP ou RTP Play, às newsletters e à aplicação de notícias da RTP é de gente que está fora e nós esses podemos já segui-los bastante. E atenção, isso também demonstra um bocadinho
ou é algum indicador de alguma qualidade do produto, porque é gente que está fora e que podia ler o site do Guardian ou podia ver o HBO apenas e vai diariamente ao digital da RTP. Portanto, Elson, eu acho que as televisões têm que abordar o digital mesmo, têm que abordar o digital porque o não linear está a crescer e vai continuar a crescer. E é uma grande oportunidade para as televisões também. Ok. Monetizar é que é a questão. Pois é que é a grande questão. Não foi de propósito, mas as duas agências de meios ficaram ali no cantinho, juntinhas. Tomás, vem a hipótese de a curto, médio prazo, de preferência a curto, os mídia tradicionais se voltarem a tornar mais relevantes na comunicação das marcas? E sim, como? O que é preciso fazer? Sim, eu acho que os mídias... Se for relevante, porque em última análise pode não ter grande importância, não é? Não, sim, tem muita importância e hoje já se falou aqui sobre o valor da comunicação mais local e do produto de conteúdo local e isso é indiscutível e não merece a pena andar a volta a isso e o Luís diz muito claramente, não é casualidade que Google e Facebook estejam mortinhos por pôr a mão nos conteúdos que estas companhias... Não sei se perceberam que a ideia no fim é assinarem todos um acordo de colaboração e ficar tudo feito, os problemas de mídia resolvidos, não é? E das marcas, obviamente. Sim, mas o problema, do meu ponto de vista, o problema dos mídia chamados tradicionais, do publishing tradicional, e vou falar mais da parte do publishing inicialmente, o entretenimento até tem outro tipo de características. O problema do publishing no geral é que eu tenho algumas dúvidas de que o modelo de financiamento baseado em receitas publicitárias seja viável a longo prazo. Quando nós estamos a falar aqui de que qualquer de todos estes mídias estão a passar uma parte dos seus conteúdos para o digital e nunca conseguem monetizar o que deixam de monetizar do outro lado, do lado digital, o que estamos a falar aqui é claramente de um problema de como vamos financiar o publishing e todos os problemas que isso gera, não só para a comunicação das marcas, sino também para a garantia da democracia e o que estava a falar há um instante o José Luís sobre a importância do que é ser um publisher e do que é ser um mídia. Então, desde esse ponto de vista, nós temos aqui um problema como sociedade que percebermos o que é que vamos a fazer como publishing. Do ponto de vista da comunicação de marcas, para mí é claro que a importância dos meios locais, chamados tradicionais, vai continuar a ser fundamental e não me parece que exista nenhum tipo de dúvida sobre isso. O problema é o tipo de modelos de negócios que vamos conseguir fazer para que isto continue a funcionar da mesma forma. Fala-se muito dos bichos papões do Google e o Facebook e nós temos que aprender a conviver com os tais bichos papões. Google e Facebook são duas máquinas formidáveis. A capacidade que Google tem tido durante anos, já vão décadas, de criar produtos, testá-los e pô-los no mercado é fantástica. Facebook é uma companhia que eu admiro muito porque várias vezes conseguiu dar a volta a toda a sua estratégia e isso todo mundo que gera uma companhia sabe o difícil que é. Quando o Facebook percebeu que o desktop não era no desktop que estava o seu futuro e passou para o mobile, fez de um dia para o outro. E eu não conheço nenhum gestor em nenhum outro caso que consiga fazer uma coisa deste tipo. O problema de Google e Facebook não é se são bons ou maus. O problema é se são amigos ou inimigos. O problema do Facebook é, pelo valor que tem, chegaram cá para se apropriar de uma parte muito importante da cadeia de valor que partilhamos entre todos os elementos que estamos aqui. E isso provoca uma instabilidade gigante que até as coisas se ajustarem, vamos ter aqui um verdadeiro problema para conseguir ver como que se vão financiar cada uma das coisas. Mas evidentemente o digital é uma oportunidade para os produtores locais. E vocês agências olham quando surge um projeto novo, por exemplo, vocês olham com atenção para ele, têm tempo de o analisar? Quando conversam com os departamentos comerciais dos grupos tradicionais? Nós olhamos com toda atenção para qualquer projeto que venha por aí. Se ainda para mais vem dos publishers locais, ainda mais. O que não significa que isso implique que imediatamente vamos colocar investimento lá, porque nós colocamos investimento onde o investimento traz retorno para as marcas com as quais trabalhamos. E os projetos novos não sempre vão trazer o retorno desejado. Ok. Francisco. Boa tarde. Obrigado pelo convite para estar presente. A mim parece-me, acima de tudo,
que o digital traz muito mais aspectos positivos àquilo que é o ecossistema, vou-lhe chamar o ecossistema nacional do ponto de vista de produção de conteúdo, do que ameaças. Apesar do Google e Facebook, enquanto plataformas, serem fortíssimos, já no painel anterior acabaram por descrever um pouco isso, a possibilidade que podem significar como veículo condutor para que os conteúdos nacionais bem produzidos na nossa língua ou noutras línguas possam ser veiculados para outras partes do mundo e com isso também monetizar modelos de negócio que possam ser rentáveis. Nós passamos a ter um espectro que em Portugal são 10 milhões para 100, 200 milhões que podem consumir os nossos conteúdos e o Gonçalo disse há pouco que cerca de 35% do conteúdo já é visto noutros países. Claramente aqui é um eixo, um potencial que me parece que deverá ser explorado e temos que olhar para esta dinâmica numa lógica otimista. Independentemente desse facto, as agências de meios... Desculpa, continua. As agências de meios hoje em dia já não se comportam como há muitos anos atrás e quando funcionam de uma forma integrada, aliás, como reflexo daquilo que é a sociedade hoje em dia. E quando olhamos para um projeto, mexemos com todas as variáveis e uma delas, e está amplamente ligada ao digital, tem a ver com conteúdos. Há uma diferença brutal face àquilo que existia há uns anos atrás no ecossistema de conteúdos. É que há uns anos existiam pura e simplesmente produtores de conteúdos, distribuidores e consumidores de conteúdos em áreas perfeitamente distintas e em silos perfeitamente definidos. E hoje em dia não. Hoje em dia os produtores tanto são estes senhores que estão aqui e que produzem conteúdo de alta qualidade, como youtubers que nós temos em casa. Distribuidores que antigamente eram canais perfeitamente definidos e que hoje em dia temos multiplataformas que acabam por fazer. E do ponto de vista de consumo... Vocês olham com a mesma atenção para um youtuber que chega a não sei quantos milhões de pessoas? Peço desculpa, não percebi. A atenção que dedicam aos conteúdos locais e aos youtubers, por exemplo, é quase idêntica? Do ponto de vista da atenção por parte dos consumidores, eu diria que... Não, das agências e da alocação de investimento das marcas, no fundo, não é? Eu diria que depende do target. E era exatamente os youtubers uma tendência grande, e os influenciadores, não é? Do último ano. Era exatamente nesse caminho que eu ia, acho, tentar enquadrar o discurso. Aquilo que acontece, como o ecossistema fica mais complexo e neste momento não seja totalmente linear, aquilo que acontece é que, de acordo com o projeto que nos aparece, a oportunidade que nos aparece, o desafio que nos é colocado em cima da mesa, acabamos por balancear entre optar, estruturar projetos que são ricos para determinados targets, com determinados conteúdos produzidos por estes senhores, ou produzidos na lógica de influenciadores, etc, etc. Como temos outro tipo de projetos para os quais faz sentido termos outras opções. Portanto, eu diria que depende muito do ecossistema e afins. Aquilo que me parece que é relevante no meio deste contexto do digital, e a pergunta é se as oportunidades do digital são para todos, são claramente. E são não só porque os próprios meios ditos tradicionais se digitalizaram propriamente dito, e o rádio e o outdoor, que são dois meios vencedores no último ano, pelo menos do ponto de vista de crescimento de investimento, foram meios que se digitalizaram muito mais rapidamente e claramente parece-me que estão a aproveitar muito bem esta oportunidade, mas acima de tudo o digital veio causar o caos, já o Kant dizia isso, e com o caos a seguir vem a bonança, a seguir vem a vida. E aquilo que está a acontecer é que todo este advento do digital fez com que nós nos reinventássemos. E não são aqueles três senhores que estão ali sentados, são eles e somos nós, agências, que temos muitas dificuldades dentro deste ecossistema. Faz-nos crescer, não só em Portugal, mas no resto do mundo, enquanto ecossistema de comunicação. E a grande diferença que existe face a tudo aquilo que aconteceu no passado é que antigamente nós tínhamos um meio que pressupunha única e simplesmente uma via de comunicação. Hoje em dia nós utilizamos tudo o que é digital, não só para comunicar de uma forma segmentada, mas acima de tudo, e isto é a grande diferença, para beber aquilo que os consumidores falam, para beber como é que as coisas estão a funcionar. Foi algo que nós no passado não conseguimos fazer. E estes senhores provavelmente fazem a mesma coisa. E por isso é que sabem que 35% vem daquele sítio. E por isso é que sabem que o streaming funciona e vale não sei quanto.
esta é a grande dialética e a grande diferença. Portanto, respondendo àquela pergunta e ao desafio que me foi colocado, eu diria que há oportunidades para todos. Ok. Gonçalo tinha Eu pedido para gostava fazer só aqui um de comentário. pegar em uma ou duas coisas que tanto o Zé Luís disse primeiro, que é o tema da importância dos mídia de qualidade, ou seja, que não é um mídia quem quer, é mídia quem faz alguma coisa, e também naquilo que o Tomás e que o Francisco levantaram, que é o tema do caos e também o tema dos mídias tradicionais ou não. Eu concordo completamente com isto que o Zé Luís diz, ou seja, acho que há uma fase em que há um deslumbramento, em que as pessoas querem ter uma profusão de meios, mas depois as pessoas também querem âncoras, querem marcas que confiam, querem marcas que lhes digam alguma coisa, querem marcas ou produtos ou canais que lhes ajudem a descodificar o mundo, e portanto eu acho que há uma fase no fundo, de abertura do leque de escolha, e depois as pessoas também querem simplificar as suas vidas, e portanto acho que isto é um bocadinho pendular, e portanto as marcas fortes acho que também vão continuar a ter muito espaço. Depois, em relação àquilo que o Tomás disse do tema dos meios tradicionais, eu tenho muita dificuldade em hoje falar. O New York Times é um meio tradicional, mas o New York Times está a crescer imenso nas subscrições hoje em dia. Eu acho que é um meio muito, muito atual. Portanto, eu acho que a divisão é em quem faz mídia de qualidade ou sem ser qualidade. Assim como nunca gosto da divisão entre mídia pública e mídia privada. Ou é um mídia diferenciador ou não diferenciador. Até porque no caso da informação, até a última análise é tudo um serviço público. E voltamos sempre ao tema da qualidade dos conteúdos. Quer dizer, a Carla disse, e há um facto, que dos 10 vídeos até agora mais vistos no YouTube este ano, 3 têm a ver com o Salvador Sobral e um é o tal da RTP, o Let's Make Portugal Great Again. Aquela brincadeira. Sim, para a meia-noite. Aquilo está lá, não é por ser um mídia tradicional, ou não é por ser uma marca portuguesa, é porque aquele conteúdo interessou, ponto final. E portanto acho que nós falamos sempre das redes e dos suportes e da tecnologia, mas no limite, as pessoas vão dar sempre à qualidade e à diferenciação dos conteúdos. Sim. José Carlos, querias dizer alguma coisa? Também só, em relação a esta ronda, 2 ou 3 pontos muito rápidos. Eu vou ignorar outra vez estas 3 ou 4 páginas de perguntas, mas não tem importância nenhuma. A ideia é essa. Um primeiro ponto, dar testemunho do apoio que as agências de meios e os anunciantes têm dado ao caminho que nós temos vindo a fazer. Tem dado, efetivamente. Tem dado. E, portanto, nós temos tido uma dinâmica muito forte de lançamento de novos projetos e de reforço dos projetos que já existiam, e todo esse esforço seria inglório se não tivéssemos tido a consequência que é a confiança e o investimento, em última análise, o investimento publicitário que temos vindo a recolher. E, de uma maneira geral, há pouco estava a falar desses 2 novos projetos que vamos lançar, uma parte significativa do entusiasmo para os lançar vem portanto, do feedback recolhido do mercado, nomeadamente na sequência do lançamento da Men's Health. Dito isto, e em relação ao ponto que o Tomás há pouco falava, bom, mas não podem colocar toda a esperança que a sustentabilidade do modelo de negócio viva exclusivamente da publicidade. Há pouco aquilo que eu tentava dizer era exatamente que aqueles tempos relativamente fáceis, nomeadamente na imprensa. Há 20 anos atrás o negócio também tinha os seus desafios, portanto vendiam-se jornais ou revistas e vendiam-se páginas de publicidade. Há muito tempo esta parte que o negócio é muito mais complexo, muito mais exigente e a diversificação de fontes de receita são muito significativas. Para dar uma imagem que toda a gente que consegue capturar. Aqui no Marquês de Pombal, um dos grandes grupos de mídia tem uma ativação muito forte, o Wonderland, não é? Uma ativação aqui sobre o Natal. O equivalente a essa ativação em Vila Nova de Gaia é da responsabilidade da Global Media. Mídia Capital e agora Global Media, sim. Não, a Mídia Capital faz a deles, nós fazemos a nossa. Sim. E, portanto, o meu ponto essencial... Só para atribuir a cada um. Carla. De resto, temos também muito boas relações e, portanto, as parcerias e a concorrência estão par a par, permanentemente. Mas o meu ponto essencial é: os mídia não se podem acomodar, nem ficarem, às vezes, naquela caricatura que se pretende fazer, de ficarem à espera que lhes resolvam os problemas e vocês têm que dar mais dinheiro, etc. Nós todos estamos a trabalhar para resolvermos os nossos problemas. Agora,
é evidente que se não tivermos o nosso fair share do investimento publicitário, fica tudo muito mais difícil. E relativamente ao tema da confiança, aquilo que vou dizer é sensível, mas eu acho que neste contexto faz sentido dizê-lo. Nós falamos às vezes de uma qualidade abstrata dos conteúdos, não é? Qualidade, agora o que os nossos colegas de painel e tal deram de barato, nós somos produtores de conteúdos de grande qualidade. Mas o tema da qualidade vai muito para além de aspectos meramente plásticos ou estéticos, não é? Quando, agora recentemente, acho que todos sabemos do que vou falar a seguir, houve marcas que viram a sua publicidade estar a conviver com conteúdos de apelo a mensagens dedicadas a que todos possam ser terroristas um pouco por toda a parte. A mensagens de natureza pedófila ou de outras naturezas, todos temos a certeza, quando estamos a falar dos nossos meios, esse risco as marcas não vão correr. E, portanto, quando nós estamos a falar de coisas diferentes, estamos a falar mesmo de coisas diferentes. O nível de confiança que é colocado em... Aliás, a nível mundial já houve alguns anunciantes que decidiram e que anunciaram que iam retirar a publicidade. É sobretudo um tema sensível, porque não temos aqui ninguém no painel que possa também participar neste tema e defender outros pontos de vista. Mas eu não queria estar a dizer mal dos outros, queria sobretudo reforçar aquilo que nós temos para oferecer. E num contexto de tanta diversidade, agora fazendo aqui uma brincadeira, depois da hibernação e após o caos, nós estaremos cá para continuar a proporcionar confiança aos nossos parceiros de negócio, fazendo nós pela vida. Todos temos a consciência... Como é que vocês fazem hoje pela vida? Ou seja, quando pensam num evento como esse de Vila Nova de Gaia, são vocês, a questão marcas associadas, imagino eu, ou quando lançam um site de conteúdos nativos, ou têm lançado uma série de microsites para várias marcas, como é que, branded content, portanto, como é que se processa? São vocês que vão ter com as agências? Passa por agências? É direto com as marcas? Como se chega à solução, há vários caminhos. O que é normalmente necessário é haver um problema para resolver, não é? Muitas vezes nós tomamos uma iniciativa, por exemplo, no caso do Brand Content, é uma área onde este ano, em termos de investimento publicitário, vamos crescer a 3 dígitos. E eu diria que isso... A 3 dígitos? A 3 dígitos, eu diria que é uma área onde o nível de confiança entre as partes tem que ser máximo, não é? Porque não estamos apenas a falar de uma mensagem veiculada, estamos a falar de um nível de compromisso naquilo que se está a fazer, em que todas as partes têm que estar muito confortável com o resultado final. Muitas vezes disputamos a necessidade, muitas vezes são os parceiros, as agências de meios, no outro caso o anunciante, que nos desafia para chegarmos aí. Mas eu diria, em última análise, já foi aqui referido... A minha pergunta é um bocadinho para tentar perceber se as agências de meios estão também envolvidas nesse processo ou se é mais diretamente com o anunciante. No nosso caso, a relação com as agências de meios é muito significativa. Há um outro caso de um anunciante que, por questões culturais, ou por maioria de razão, os anunciantes não têm agência de meios, em que a ligação é direta, e nunca perdemos de vista, e as agências de meios muitas vezes fazem questão de trazer o cliente, o anunciante, para a discussão. Portanto, se todos tivermos, quanto mais informação tivermos em nosso poder, melhor é o resultado final. Mas em última análise, só para finalizar, o que eu queria dizer é que, havendo utilidade para aquilo que estamos a produzir, e o valor vem da utilidade do que estivermos a produzir, a questão das plataformas, a questão do caminho que é preciso percorrer por aí é uma questão tática e é um caminho que se fará. Não podemos perder de vista aquilo que o consumidor final está a cada momento interessado em receber, em tentar surpreendê-lo, e se conseguirmos fazer isso da melhor maneira possível, estaremos seguramente a criar valor para os nossos meios e para os nossos parceiros. Eu aqui há bocado gostava de ouvir falar do New York Times e lembrei-me do Washington Post. E considerando eu o Jeff Bezos uma pessoa extraordinária, um visionário, um pioneiro, eu gostava de o pôr à prova num mercado como o português. Achava graça ver o Bezos a funcionar num mercado pequeno, como o mercado português, um mercado que não é rico. Podia ser grande e não ser rico,
Podia ser rico e ser pequeno. Não é rico, não é pequeno, e é pequeno. Portanto, gostava... Porque a escala no digital é absolutamente essencial. E nós isso não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso. Sem escala para o digital, com o preço da publicidade extraordinariamente baixo, muito dependente de um consumo muito repetido e massivo, de facto, do ponto de vista publicitário, garantir, com estes paradigmas de negócio, garantir a viabilidade dos produtos é de facto difícil. E, portanto, por isso é que eu digo, gostava de ver o Bezos cá no mercado português, é um convite que o Meios e Publicidade de resto podia fazer. Olha, para a próxima. Agora, o ponto é saber então como é que os médias, de facto o fair share, não há fair share, 65%. O Google e o Facebook são empresas muito importantes, muito interessantes, nenhum problema, tem o problema das fake news, tem o problema de conviverem muitas vezes mal com aquilo que são as surpresas que os médias têm à partida resolvidas do ponto de vista de colocação de publicidade. Eles não têm isso e têm essa enorme dificuldade para além de outras, mas são empresas extraordinárias. Mas terem 65% do investimento comercial no digital em Portugal é muito, porque o resto dos 35%, como sabemos, não é para os média, é repartido por um conjunto enorme de outras entidades, entre os quais estão também os média. Isto, do meu ponto de vista, não é fair share. E é por isso que é normal que, a nível da Comissão Europeia, haja a Comissária Vestager tente que, de facto, o Google, que não paga impostos na Europa, passe a pagar, de alguma forma, impostos ou alguma coisa parecida com isso. E isso faz parte de se encontrar no tal plataforma de chegada que há de ainda demorar bastante seguramente, se encontrar uma equação política e económica no digital que seja realmente justa e que sirva efetivamente os consumidores. Agora, é verdade também que os médias portugueses não podem ficar à espera de tudo isso, nem têm todo o tempo do mundo para esperar por essas soluções. E, do ponto de vista nós que sempre nos especializámos ao longo da história em saltar para fora do nosso território, de facto começa a ser importante pensarmos também em produtos e em projetos que extravasem o nosso território. Nós temos, de facto, o mercado da diáspora portuguesa, mas temos o mercado da língua portuguesa. O mercado, a língua já não é ela própria, mesmo com outros idiomas, já não é a fronteira que foi anteriormente, porque a inteligência artificial hoje em dia resolve esses problemas. Nós hoje em dia consumimos muitos produtos, mesmo a nível de média, que são desenhados lá fora, no Sudoeste Asiático, noutros países europeus ou nos Estados Unidos, porque é que nós também não podemos ter um mindset de olhar a nível de criação e de produção de conteúdos, de videojogos, enfim, de um conjunto de devices em que podemos ter também a inteligência portuguesa orientada, não apenas, designadamente a nível dos médias, não pensarmos apenas e exclusivamente em criar conteúdos para o nosso próprio mercado. A inteligência artificial dá-nos hoje em dia essas ferramentas, porventura também precisamos de ter outro nível de colaboração, outro patamar de colaboração entre os média portugueses. Os média portugueses, quando se comparam cada um de per si, face ao poder desmesurado do Google, do Facebook e de outras grandes plataformas, é evidente que só podem concluir uma coisa, é que isolados vão ter muito mais dificuldade e podem alguns deles mesmo sucumbir e que juntos podem abrir um caminho de outras possibilidades, onde antes havia só concorrência. Ora, a concorrência hoje em dia neste grande setor já não é uma concorrência dentro dos média, é uma concorrência dos média face às grandes plataformas e de encontrar fórmulas de concorrência que obviamente não impedem a colaboração e a cooperação com essas grandes plataformas, mas que de facto situam a concorrência a um outro patamar, porque se nós tivermos uma visão muito paroquial, muito pequenina, uma visão muito pequenina da concorrência, acabamos os média por se digladiarem uns com os outros e vão prestar aí um serviço, de facto, a quem não pretende entregar aos média o tal fair share que, efetivamente, eles devem ter. Porquê? Porque as grandes plataformas também, não só, mas também baseiam, e isto é inegável, a sua atividade a partir de milhões de conteúdos que anualmente são produzidos, e conteúdos de qualidade produzidos pelos média portugueses, e pode-se pôr, obviamente, o caso não só apenas a nível nacional, mas a nível mundial, e isto assim sucede. E, portanto, temos que encontrar a tal plataforma
a tal equação económica digital justa que reflita, por um lado, aquilo que são as grandes mais-valias destas grandes plataformas com a produção de conteúdos que interessam aos mercados locais e a nível internacional e sem os quais as grandes plataformas seriam locais extraordinariamente mais pobres, mais vulneráveis e a servirem pior também o grande público. Sem a roda lá dentro, Gonçalo. Carol, eu só gostava de acrescentar um bocadinho picante àquilo que o Zé Carlos Lourenço disse sobre o tema dos projetos digitais até têm sido apoiados ou têm gerado interesse junto das agências de meios e de anunciantes. Faz-me alguma confusão que a imprensa não esteja a acompanhar essa métrica, ou seja, o campeonato das televisões, a métrica é exatamente, é anos 80, é anos 90, é quem é que tem mais share no linear. Pronto. Métrica GRP, não é? Ou seja, o campeonato das televisões, ou seja, nós todos temos o discurso do digital, nós todos temos o discurso de que é importante colocar os nossos conteúdos no digital. A Carla fala, por exemplo, quem é que coloca mais conteúdos no YouTube e que são mais vistos? Quem é que coloca conteúdos no digital que são mais vistos internacionalmente? Quais são os níveis de engagement, etc. E faz-me confusão que isso não seja seguido pela imprensa, que no fundo faz opinião. Portanto, é o momento de me queixar um bocadinho daí. Uma coisa é... Por exemplo, deixa só dar este exemplo. Nós tivemos há pouco tempo as eleições autárquicas em que a RTP teve um ótimo desempenho em termos de informação, certo? Mas tivemos não só em televisão generalista, não só no cabo, mas no digital. Nós tivemos 540 mil utilizadores únicos a virem essa noite ao site da RTP, verem notícias ao nosso site. Mas uma das coisas que é curiosa, e nós, imprensa, no papel em digital, já refletimos isso e também fruto de uma reunião até onde o Bruno estava, onde o Bruno Almeida, em sede de AB, a desconfiança em relação às métricas no digital é imensa. Imensa pelo que tem dito publicamente, nem sequer estou a cometer nenhuma confidência, não é? E assim, o grande desejo quase dos anunciantes / das agências era voltar a ter quase 4 canais entre os nossos discursos sobre aquilo que é relevante GRP, e aquilo que de facto se segue e que se acompanha e que se julga, não é? Mas aí, por exemplo, entra de facto o nónio, que é a possibilidade de os média privados portugueses que estão a construir essa solução, que vai permitir a venda de publicidade sujeita a um conjunto já de métricas que até agora praticamente estão apenas, digamos, são uma espécie de monopólio exclusivo do Facebook ou da Google, e que vai permitir que os média, pelo menos, tentem colocar a sua publicidade com uma outra capacidade de mostrar e de demonstrar ao mercado a importância e o valor da venda que tem a partir dos acessos digitais do seu público. E é um projeto que envolve, de facto, os principais média privados portugueses e, do ponto de vista mundial, é considerado mesmo um case study pioneiro. E isso pode ajudar, mas é uma de outras formas, não basta por si só, para que os média portugueses ganhem um ou outro passaporte na economia digital. Ok. Eu vou numa ronda final. Eu já estou de costas para a Diana Teresa a ameaçar matar-me, porque isto já está encarnado há um bocadinho. Francisco, para concluirmos, o nónio, como é que o recebem? Ou acham que pode ter realmente importância Como diria a TAP, de braços abertos, não é? E o que é que gostavam que acontecesse ou o que é que se pode perspectivar para o vosso ano na relação também com os meios? O nónio, o nónio é um excelente exemplo daquilo que eu disse há pouco. Acabou por ser reação é uma palavra demasiado forte, mas acabou por ser uma consequência de dificuldades que existiram exatamente pela entrada dos players globais. Do ponto de vista muito pragmático, nós vemos todo este tipo, nós agências, pelo menos nós, dentro do nosso grupo, todo este tipo de atividades do ponto de vista de reforço de tudo aquilo que é o inventário disponível dentro da área digital, dentro daquilo que é a tradução em plataformas que consigam construir uma dinâmica
fluida entre aquilo que são conteúdos relevantes e aquilo que é a dinâmica de métricas, de uma forma extremamente positiva. Neste momento, o ecossistema digital tem uma questão premente, acho eu, que é como toca agências, publishers e clientes de uma forma muito forte, está a alterar todas as nossas estruturas de trabalho, todas as nossas formas de agir, todos os modelos de negócio e aquilo que isto implica do ponto de vista prático é que nós sabemos que durante os próximos 3 anos, muito provavelmente, as mudanças que vão existir vão ser superiores àquelas que aconteceram nos últimos 10 ou 15. E está a ser acompanhado, mesmo mudanças de mentalidade e de competências, está a ser acompanhado pelos departamentos comerciais também, tanto dos meios como do lado dos anunciantes? Nós acreditamos que claramente os meios estão neste momento, e temos aqui 3 bons exemplos, até pelos casos que foram apresentados, estão neste momento a pensar de uma forma muito mais estruturada. Nós, agências, fazemos por isso também, e acreditamos que estamos preparados para o futuro. Agora, o futuro neste momento é algo totalmente desconhecido. O futuro neste momento é quase daqui a 3 meses, não é? E há um ponto que é muito importante, que é aquilo que aconteceu com toda esta dinâmica foi o poder de escolha. Basicamente, houve uma alteração nos poderes, passa a existir um poder de escolha, uma alternativa de escolha por parte dos consumidores. E aquilo que neste momento é fundamental é nós percebermos exatamente, perante uma variável que mudou, que é a variável tempo e que ganhou muito mais importância, como é que conseguimos dar os conteúdos mais relevantes aos consumidores o mais rapidamente possível e como é que nos conseguimos reestruturar para o conseguir fazer. Eu acho que essa sofisticação da oferta é absolutamente decisiva para o futuro e os médias têm que pensar cada vez mais nela. A rádio, pelo menos as nossas rádios estão a pensar Luís, nela. é a declaração final, está bem? É a declaração final? Pronto. Está bom. Mas é muito importante. Não, mas pode continuá-la, portanto. Não, eu digo só que essa sofisticação da oferta de conteúdos é cada vez mais importante. Nós estamos a pensar nela cada vez mais porque entendemos que esse poder dos consumidores e a noção de poderem escolher os conteúdos e fazê-lo em tempo real é qualquer coisa de cada vez mais importante. E do ponto de vista dos consumos de rádio ou de conteúdos produzidos pela rádio, isso podemos vir a introduzir a breve prazo em algumas alterações que vêm exatamente nessa mesma linha e que precisamente criam outras oportunidades de contacto com o público, com clientes e também organizando de uma outra forma a oferta de conteúdos que não pode ser apenas considerada do ponto de vista puramente tradicional, agora adaptada ao digital. Não se trata de adaptar, trata-se de viver e de assumir uma cultura que é diferente e, portanto, também ter uma montra, também ela diferente. Gonçalo. Olhando para o futuro... Gonçalo, desculpa, Tomás... Mas sobre Nónio ou declaração final? Se calhar juntávamos as duas, não? Não, Nónio, eu sobre Nónio sou um bocadinho escéptico. É pena que seja no final, vou ser aqui um bocadinho mais polémico. Eu acho o Nónio uma excelente iniciativa, acho que a ambição do Nónio é fantástica. Acho que os desafios que vão ter, de como vocês estão a falar um bocadinho, se entenderem entre vocês para ver o que resulta do Nónio, porque o Nónio ao final é uma ferramenta de data e de atribuição de audiências e demais, que vai redistribuir o dinheiro, vamos ver como que o que acontece com quem saia ganhador e quem saia perdedor. Eu tenho sempre sou escéptico com respeito ao Nónio, porque se nós pensamos que o Nónio está feito para combater o Google e o Google é quem está a financiar numa parte do Nónio, alguma coisa ali que não me quer. Mas eu posso explicar isso. Eu posso explicar isso. A minha teoria, podemos falar de que a teoria é que a resposta do Google é que precisa de bons conteúdos fornecidos pelos meios, portanto... Essa é uma resposta oficial, pode haver uma segunda resposta que precisa de branquejar algumas das posições que têm de força e demais, mas... E mais vale que alguma coisa seja criada com o conhecimento do Google do que se eles conhecerem. Provavelmente e criar um goodwill tudo e isso tal, seja... com o dinheiro que não lhes falta, criar um goodwill para os médias. A teoria é conspirativa, mas se a teoria for conspirativa também voto contra. Não quero lançar aqui teorias conspirativas. Acho que o desafio é gigantesco, mas é de louvar uma iniciativa com esta ambição num mercado tão pequeno e no âmbito da tecnologia, onde a escala é fundamental para... E na prática já mudou alguma coisa desde que apareceu o Nónio? Está agora a dar os primeiros passos? Na prática ainda não mudou nada e temos... Vai ser em janeiro. Lá chegaremos. O ano próximo teremos que avaliar exatamente o que o Nónio trouxe aqui em termos
em termos de valor ao mercado, e eu espero sinceramente que seja muito. É um desafio muito grande do vosso lado, mas esperemos que seja muito. Do resto, só queria aqui reforçar uma coisa que o Francisco disse. Tudo o que aconteceu no digital, e o digital começa quando começamos a ter mais acesso à informação, quando a informação organizada em motores de pesquisa que se transforma em conhecimento, é na capacidade que qualquer um tem para ter audiências como produtor de conteúdo, é na capacidade que o mobile nos dá para fazer isto em todos os sítios. Efectivamente, o que trouxe escolha para o consumidor e, sobretudo, para os anunciantes que estão aqui, isto é fundamental, porque nunca mais vamos ter a capacidade de influenciar sobre o consumidor e que o consumidor tenha duas opções, ou compra ou não compra. A partir de agora, o consumidor nos liga, nos desliga, o consumidor nos partilha, o consumidor produz conteúdos sobre as nossas marcas que nós não dominamos, e isto implica uma mudança de mentalidade e também uma mudança de recursos gigantesca. Data, já se falou muito hoje sobre aqui, mas a data vai ser a chave de tudo isto, porque é aqui que vamos encontrar os insights e a capacidade para agir em real time, como estava a dizer o Francisco. Okay. Se nós tivéssemos tempo, eu perguntava ao Gonçalo porque é que a RTP optou por não estar presente no grupo no Nónio, apesar de eu digo, não ser... mas eu digo um minuto. Mas se calhar é agora tem que ser. Não, eu conheço pouco o Nónio. O Nónio é uma iniciativa da plataforma de meios privados. Eu vou precisar de ajuda, porque eu vou ser morta. Agora, independentemente de ser o Nónio ou de ser outro modelo, eu concordo com isto que o Tomás diz. Data. Acho que ainda estamos todos, principalmente os produtores de conteúdos, na infância do que podemos fazer. Com a data? Com o conhecimento dos utilizadores e atuar sobre isso. E atuar sobre isso, ou seja, personalizar os conteúdos, ir mais atrás dos hábitos das pessoas. No caso da RTP, não é bem... E a história de John Egarty no Web Summit, portanto, fuck data, primazia a ideia. Não, e vamos cá ver, no caso da RTP, só para dizer, o tema data não é para nós perguntarmos às pessoas o que é que nós devemos passar, porque acho que nós temos que produzir aquilo que nós temos convicção de data para chegarmos com mais eficácia às pessoas. Ok. Declaração final, José Carlos Lourenço. Ainda temos, só que já tinha acabado. Assim, 30 segundos, sim. Eu diria que devemos ser positivos, entregar-nos ao trabalho, fazer coisas muito interessantes, não alimentar teorias conspirativas. O dinheirinho veio do Google e a gente agora usa o dinheirinho como... Pronto, o Google já não vos dá dinheirinho há algum tempo também. Como? O Google não tem financiamento... Não vamos falar sobre isso. Declaração final, portanto, grandes projetos para o próximo ano. Final é que sejamos positivos, vamos ao trabalho, contamos com todos, podem contar connosco. E um bom Natal. Com todos nós. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, fugir.